Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, pela maravilhosa graça do Senhor, estamos juntos mais uma vez para desfrutarmos das mais ricas bênçãos do Senhor e que Ele nos conceda a sua graça para tomarmos deste precioso alimento que foi armazenado nas despensas do Senhor para ser distribuído nesta hora em que estamos vivendo. E eu quero, desta feita, tratar com vocês aqui dentro da mensagem o desespero, e haverão outros programas também alinhados no assunto. E eu penso que hoje nós vamos começar aqui algo que é realmente muito maravilhoso, muito importante e de suma importância para todos nós nesta hora tardia em que estamos vivendo. Eu quero ler aqui nas Escrituras, que está em Hebreus, no capítulo 12, e aqui no versículo 4 diz assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Que preciosidade! Aqui está Paulo conversando com os nossos irmãos hebreus e separando a lei da graça, ou seja, colocando um pingo no i, cortando o t, levando as coisas para o seu devido lugar, para a sua devida posição. O mensageiro desta era, quando eu digo um mensageiro, eu estou falando de um profeta que Deus tem nos enviado nesses últimos dias, com uma mensagem para preparar o coração dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. E ele diz assim: eu creio que nós estamos vivendo os dias finais
E eu penso que não existe dúvida alguma no coração de quem quer que seja que nós estamos verdadeiramente vivendo a última hora. E o profeta nos diz que quando nós verdadeiramente nos damos conta que estamos vivendo esta hora final, então isto nos leva a um desespero. Estamos prontos, estamos preparados para enfrentarmos esta hora que está diante de nós. E nós sabemos que a qualquer momento pode ser. Quando disserem a paz, a Bíblia diz que repentina destruição nos sobrevirá. E ele diz que estes dias que nós estamos vivendo deveria motivar a igreja a entrar completamente em desespero. E quando ele disse isto, na escola dominical, ele havia pregado a mensagem O Sinal. E ele pregou a mensagem O Desespero na parte da tarde. Então, ele diz, nós estamos brincando por tempo suficiente. Temos ido à igreja por tempo suficiente. Temos que fazer algo. Temos que fazer algo. E nesta mesma mensagem, ele nos diz que Deus ouve uma alma desesperada, uma alma em suplício. Mas ele diz que a razão pela qual não temos estado em desespero é porque existe uma escassez de amor. E nós sabemos pela palavra que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E o mensageiro desta era vem e nos diz que só haveria amor no meio dos verdadeiros eleitos de Deus. Então, esta é a causa porque não tem havido desespero, porque tem havido uma escassez do amor. Devemos ter amor antes que tenhamos fé. Temos que ter o amor genuíno, porque é o amor genuíno que está impelindo a nossa fé para a frente de batalha. Um amor genuíno por Deus, por sua palavra, pelo seu povo, e isso impulsionará a fé. Ou seja, o amor agarra a fé e diz, vamos. E ali, então, nós nos pomos a caminhar por estes caminhos santos, por estas veredas justas que o Senhor tem proposto aos seus filhos nesta hora. Então,
nós sabemos que Deus, em verdade, vai ao encontro de uma alma desesperada. Portanto, tem que haver desespero. São Tiago nos fala daquela oração eficaz, daquela oração fervente, daquela oração que é feita em desespero. E ele diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando um homem justo vem e entra em angústia, e entra em suplício de alma, então aquela oração sobe diretamente à presença de Deus. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que somos, mas, no entanto, orou e os céus conteve a chuva por 3 anos e meio. E a Bíblia diz que ele orou novamente e os céus deu chuva novamente. Então, queridos, nós temos aqui um fator muito implicante, porque é necessário o desespero, mas nós não temos desespero porque não temos amor. E é o amor que impulsiona a fé para a frente de batalha, para irmos pelejarmos verdadeiramente pela fé que uma vez tem sido concedida aos santos. Eu quero dizer para vocês, queridos e amados irmãos, apenas lembrando que o Senhor nos diz que este reino, ele é tomado pela força. E às vezes nós queremos fazê-lo de uma forma tão tranquila, tão despreocupado, quando na verdade tudo nos tem mostrado que a hora está à mão e é hora da igreja, é hora dos verdadeiros filhos e filhas de Deus estarem verdadeiramente preocupados, desesperados. É hora do sinal estar exposto, não mais por sobre os umbrais da porta, mas exposto em nossas vidas. E isto deveria levar a igreja a um verdadeiro desespero. Jacó, ele é um tipo exatamente do que nós estamos falando. Ele tinha um interesse muito grande em conseguir a primogenitura, porque em sua mente ele achava que se ele tão somente conseguisse a primogenitura, que tudo estaria bem. Eu estou com o direito de primogenitura e então isto é o suficiente. Mas diz o mensageiro desta era que isto é apenas o começo. Então, este pensamento que ele tinha de que se ele tão somente conseguisse a primogenitura, que tudo estaria resolvido, não foi bem assim. E nós encontramos, quando viramos as páginas da história, que os pentecostais também acharam, pensaram que por serem nascidos do Espírito, nascidos de Deus, ou seja, conseguindo o direito da primogenitura, que isto estaria resolvido.
Mas, como eu disse ainda há pouco, isto estava apenas iniciando a coisa. Veja, então, aquela criança que havia acabado de nascer, ou seja, tinha o direito da primogenitura. Mas nós sabemos, pela palavra lá em Gálatas, que este filho precisava ser disciplinado. Este filho precisava ser acompanhado. Todas as suas ações deveria ser provado, e se ele verdadeiramente se encontrasse obediente a todas as orientações, seria então quando ele seria reconhecido como um filho, e um filho que herdaria todos os negócios de seu pai. Portanto, não poderia ser um garoto desatento, precisava ser um filho que verdadeiramente estivesse interessado nos negócios do pai. E assim, quando o Espírito Santo, lá no princípio, foi derramado sobre os pentecostais, e ali então os dons começaram a ser restaurados, eles pensavam que por terem nascidos do Espírito, que isto estava resolvido. Mas, como eu disse ainda há pouco, este filho tinha que ser reconhecido. Primeiro, ele tinha que ser provado para ser considerado um verdadeiro filho, para ser levado em praça pública, para ser reconhecido. E só depois de receber a adoção é que ele verdadeiramente herdava tudo de seu pai. Ou seja, tudo que o seu pai tinha, agora ele era herdeiro de tudo. E nós temos um exemplo disto dentro da Bíblia Sagrada, quando o próprio Senhor Jesus Cristo foi levado no Monte da Transfiguração, e aquela nuvem veio e o cobriu, e ali transfigurou-se diante dos seus discípulos. Ali estavam as duas testemunhas, ali estava Moisés falando o que a lei havia falado, mas ali então, daquela nuvem saiu aquela voz magnífica: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho grande prazer de morar. Aí está o meu filho, a ele ouvi, porque eu estou colocando em suas mãos toda a autoridade. O que ele resolver está resolvido. A sua assinatura é tão boa quanto a minha. Aí está um filho aprovado. Aí está um filho legítimo de Deus, que passou pelas árduas provas e agora está sendo reconhecido como um verdadeiro filho. E assim acontece com todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus. São disciplinados. E Deus, com seu amor corretivo, está trabalhando no coração dos seus verdadeiros filhos nesta hora. É hora de desespero, meus amados e preciosos irmãos, para termos o selo de Deus por sobre as nossas vidas, para termos a adoção do seu precioso Espírito Santo. Deus vos abençoe. Deus derrame da sua graça em os vossos corações nesta hora.